A paz do Senhor, tudo bem? Meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, estou aqui com o nosso projeto de lição. Hoje eu tenho que também passar o Salmo 9 para vocês e dar continuidade à nossa leitura na Bíblia Textual, mas agora neste vídeo eu vou falar sobre a lição de hoje. E todos sabem, nós temos uma lição, né? Hoje é despojai-vos da altivez e da soberba. Vocês não reparam nada não, porque hoje estou aqui no ventilador, tá um calor, mas glória a Deus, né? Agradecer a Deus pelo calor, todas as coisas. Aí não dá pra tentar tipo pouquinho. Tem dia que eu venho bem arrumadinha aqui, mas o que importa é a palavra, que é o principal. Não é eu, o principal desse vídeo. Não é a minha aparência, não é a minha roupa, nem a forma que tá meu cabelo. Mas é a palavra de Deus que vai ser passada pra você. Eu comentei isso que eu acabei de dizer, porque muita gente olha isso. Muita gente repara isso. Infelizmente. As pessoas, em vez de se preocupar com a aprovação de Deus, se preocupam com a aprovação do homem, que o homem vai pensar, da forma que está vestindo, cabelo. Por isso que eu comentei isso, dessa forma de brincadeira. Eu mesmo não ligo. Vocês verem os meus vídeos, eu não tenho tanta preocupação com isso. Quando tem dia que dá pra estar arrumado, que eu estou arrumando, que eu sair, às vezes estou arrumado, já vou e faço vídeo. Às vezes estou do jeito que eu estou fazendo serviço de casa, vou e faço vídeo. Eu não deixo isso me atrapalhar. Então vamos começar. Despojai-vos da altivez e da soberba. Isso é um tema muito importante. A soberba, texto básico, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, aqueles que são soberbos estão no caminho da ruína, da queda. Provérbios 16, 18. A altivez, segundo o dicionário de língua portuguesa, é a característica de algo ou alguém que é altivo, ou seja, se considera superior, orgulhoso, digno de alguma coisa. Eu sou digno de ganhar isso, sou digno de... também nas coisas espirituais, eu sou digno de estar aqui, porque eu estudei muito, eu tenho curso de teologia, eu trabalhei muito, eu me esforcei muito, sou digno de estar aqui. Eu sou digno de receber a salvação. A salvação não é pelas obras. Salvação é pelo sacrifício de Cristo. Se fosse pelas obras, não precisava nem de Cristo vir morrer. Claro que aquele que é salvo tem as obras, mostra a sua fé pelas obras, mas não pode se gloriar dizendo que pelas suas próprias obras está sendo salvo. Vamos lá. A soberba é um sinônimo da palavra altivez, também refere a manifestação de orgulho, pretensão, superioridade sobre as pessoas. Tem gente que não entende quando a palavra de Deus diz, tem gente que é um pouco até exagerado. Não tá uma experiência minha. Porque tem gente que se considera maior que os outros. Ele sai pisando nos outros, acha que é melhor que todo mundo. Esses daí não sabem fazer nada, só eu que sei, só eu que faço melhor, isso e aquilo. Isso é uma soberba, é um orgulho, uma pretensão. Se acha superior aos outros, trata mal os outros, vai pisando. Isso também nos pequeninos de Deus. E Deus quer que a gente considere o outro superior a nós mesmos. Ou seja, para que nós tratamos todo mundo com respeito. Né? Embora nós somos igual, Deus, todos nós, né? Nós devemos considerar nosso irmão superior para a gente respeitá-lo. Mas eu tenho, infelizmente, gente que já passou por um complexo de inferioridade. Às vezes olhar outra pessoa, ver se sentir ela sendo superior, porque eu considero todo mundo superior a mim. E a esse ponto, o que acontece? Eu se sentir tão pequeno ao ponto de pensar, eu não preciso fazer porque ele já faz e está tudo bem. Eles têm mais capacidade, eu não tenho. Aquele ponto eu falo assim, se eles estão fazendo é porque Deus quer que eles façam e eles vão continuar fazendo e não precisam de mim, eu não sou necessária. Porque eu tenho certeza que eu não tenho capacidade, isso, aquilo, mas não é nesse ponto, não é que Deus quer que você, ao considerar o seu irmão, sua irmã, seu próximo, são superior a você, não quer dizer que é ao ponto de você dizer eu não tenho capacidade de fazer o que Deus está usando ele para fazer. E quem faz não é o próprio ser humano, porque sem Deus nada podemos fazer. Quem faz é o próprio Espírito Santo. Quando a pessoa tem eloquência, oratória, retórica e etc., tá tudo na capacidade da natureza humana. E às vezes a pessoa, por não ter, eu não tenho. Por não ter,
aí ela possa se sentir mal em relação a quem tem. Só que ela não deve se sentir mal em relação a quem tem. Não no sentido, não tô falando no sentido de inveja, porque ela se sente mais inferior ao ponto que ela pensa, eu não preciso porque eu não tenho para contribuir na obra de Deus, no reino de Deus. Mas todos nós temos, porque o Espírito Santo foi bem claro. Eu porei as palavras na sua boca, é que você tem que falar. Eu não precisamos ter medo de falar a palavra do Senhor, nem pensar que somos incapazes, porque o Senhor é quem põe as palavras na nossa boca. Nós vemos quando Pedro e João estavam se levantando, depois que foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar com autoridade, as pessoas viram e diziam, esses homens eram iletrados, eles estavam até pregando diante dos fariseus lá, porque eles foram levados aos fariseus, eles ficaram, esses homens eram iletrados, ou seja, analfabetos, não têm conhecimento nenhum, são pescadores, estão falando dessa forma, porque quem falava através dele é o Espírito Santo, quem nos capacita é o Espírito Santo, é Deus. É Ele, nós vemos na palavra que é Ele que dá inteligência, só buscar Ele, conhecimento, sabedoria, Vilhandaramanai. Então, nós não precisamos sim considerar os outros superiores a nós, mas não ao ponto de dizer que não temos capacidade de fazer como o outro faz. Nós temos capacidade, só buscar diante de Deus, deixar que Deus faça. Cada um faz o seu melhor de acordo com o que o Espírito Santo atua na pessoa para fazer. Todos são importantes no corpo de Cristo. Então vamos lá. Meditando no texto das Escrituras Sagradas, vemos como o Senhor abomina tais sentimentos. Os mesmos não devem fazer parte do coração daquele que deseja a vida eterna e diz amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo, do qual devemos ser imitadores, por ser ele imitador de Cristo, em nenhum momento prestou glória a si mesmo. Jamais se exaltou, pelo contrário, se humilhou, reconhecendo sua posição diante de Deus. Certa vez disse ele, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O mesmo prestou sempre glória a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois é ele eternamente. Romanos 11:30. Por 3 vezes Jesus declarou, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem muita gente que acha que esse versículo quer dizer que se a pessoa for humilhada por outra, ela vai se exaltar por Deus. Não. Aqui tem o sentido de se humilhar diante de Deus, reconhecer sua fraqueza, sua dificuldade, sua inutilidade, sua pequenez diante da grandeza de Deus. E sem Ele nós somos inúteis, nós não podemos fazer nada. Se fazemos, se respiramos, se cantamos, é tudo pela graça, tudo pela misericórdia, tudo pela atuação de Deus nas nossas vidas. E aquele que se humilha diante de Deus é ser honrado por Deus, exaltado por Deus. O que escreveu o profeta Isaías sobre os altivos e orgulhosos? Em Isaías 2:11-12, versículo 17, diz que a altivez do homem será abatida, será humilhado. Como é considerado por Deus o altivo de coração? Provérbios 16:5 diz que para Deus o altivo de coração é abominação. O Senhor não se agrada dos altivos. Eu já ia falar de alguém que já está na próxima pergunta depois. De onde vem a soberba? A quem ela pertence? Eu ia falar de Nabucodonosor, mas já vamos ver. De onde vem a soberba e a quem ela pertence? Marcos 7:21-23 e 1 João 2:16. Do interior do homem que vem os maus sentimentos, vem a soberba, vem a adultério, vem todos os sentimentos ruins. E pertence ao mundo. Pertence ao mundo, não a Deus. Porque quando estamos em Cristo, nós compreendemos o nosso lugar no corpo de Cristo, nesta terra. Na casa do Senhor, nós compreendemos o nosso lugar. Sabemos que não somos mais nem melhor que ninguém. Não podemos nos exaltar. Ainda que o Senhor, aparentemente, pareça usar mais alguém diante do seu reino, das obras dele, das manifestações espirituais, ainda assim este não pode se exaltar, nem se orgulhar. Porque todos podem ser usados. Depende da busca de cada um, da humilhação, da oração, da comunhão de cada um com Deus. E todos podem ter a mesma comunhão, se buscarem sinceramente. E pedir a ajuda do Senhor para sacrificar a sua carne, suas paixões, suas concupiscências, para agradar ao Senhor. O que ocorreu com Nabucodonosor por causa de sua soberba? Daniel 4:30-32. Foi tirado dentre dos homens, a morada dele se deu com os animais do campo. Nós sabemos que
Nabucodonosor não quis glorificar a Deus, e foi dado a ele um sonho onde profetizava o que aconteceria com ele. E um dia, glória a Deus, aleluia. Um dia, quando ele ergueu a voz para dizer que ele havia conquistado os reinos da terra, que ele tinha conquistado tudo aquilo que ele via com os olhos dele, com o poder das suas próprias mãos. E quando ele fez isso, o Senhor fez com que cumprisse uma profecia sobre a vida dele, por ele não ter dado glória a Deus e se altivo, se exaltado sobremaneira. O Senhor fez com que ele perdesse a sua consciência ali, né? Fazendo ele ficar igual um bicho, igual um animal. E ele foi comer com os animais do campo. Até que passou a quantidade de anos decretados sobre ele, se não me engano é 7 anos, e depois ele voltou à sua consciência, sua loucura deixou ele voltou ao normal, e ele deu glória a Deus, e ele compreendeu, e ele se converteu. E nós sabemos que Nabucodonosor, o Senhor, desde o início chamou ele de servo, sem ele ser servo. O Senhor já sabia na frente que ele seria servo. E também porque Deus estava usando Nabucodonosor para cumprir uma profecia e aplicar castigos a Israel. E Deus estava usando ele. Deus decretou que os reinos iriam para a mão dele, que ele ia dominar. Deus o fez. Deus decidiu assim, não Nabucodonosor pelo seu próprio pensamento, inteligência ou própria força. O que fez o rei Uzias por causa de sua altivez e o que lhe custou? Segundo Crônicas 26, 16 a 21, primeira parte. Ele ofereceu incenso ao Senhor. E isto era responsabilidade do sacerdote do templo, e não do rei Uzias. Rei Uzias se engrandeceu tanto. Se engrandeceu tanto ao ponto de fazer algo que não era sua função de fazer. E o Senhor o castigou sobremaneira. Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui para confirmar, ele ficou leproso. E isso custou a vida dele, porque a lepra naquele tempo não tinha cura. Era até a morte. Então, custou a vida dele, a brincadeira dele, de pensar que ele poderia, só porque Deus estava abençoando ele, ir a este ponto. Só um momento. É isso mesmo, gente. Acabei de conferir aqui. Ele ficou leproso. O rei Uzias, até o dia da sua morte. Ele morreu com lepra. Esse foi o castigo dele, por deixar que a soberba dele e o orgulho dele fizesse cometer algo que ofendeu a santidade de Deus. Vamos lá. Próxima questão. Que lição temos da parábola do fariseu e publicano? Que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Lucas 18, 9 a 14. Nós sabemos que entrou o fariseu publicano na casa do Senhor para orar, e o fariseu levantou a voz, gritando, dizendo: eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, e exaltando, falando tudo o que ele fez, como se tudo isso fosse, ou fizesse digno de alguma coisa. E ele falou: não sou como este publicano, e ainda humilhou o que estava ali do lado. E enquanto o publicano que estava ali do lado estava: Senhor, tenha misericórdia de mim, clamando a misericórdia do Senhor, porque dizendo que ele era um pecador miserável. Mas a Bíblia vem dizer que aquele publicano foi sincero diante de Deus, se humilhou diante de Deus, não estava ali se exaltando, ele saiu justificado. Então vamos lá. Como Paulo descreveu que seriam os homens desobedientes a Deus nos últimos dias, segundo Timóteo 3, 2, versículo 2 e 4, fala várias coisas, várias características dos homens hoje em dia. Mas lá fala que os homens seriam soberbos, altivos, arrogantes, pretensiosos. E no questão 8, a quem Deus existe? Tiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5. Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Nabucodonosor pensou ter alcançado poder por meio de si mesmo, porém Deus abateu sua soberba, humilhado foi até reconhecer que a glória pertence somente a Deus, e entender que nada foi lhe entregue por meio de seu querer, e pensou ser grande o suficiente para oferecer-se a Deus. Função esta que pertencia aos levitas, por isso foi castigado por Deus. O salmista Asaf certa vez teve dificuldades em entender por que os ímpios, soberbos e orgulhosos se erguiam contra o justo e nada lhes acontecia, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu que a exaltação, a prosperidade e a alegria deles eram coisas passageiras.
fim deles é desolação e condenação. Salmo 73. Por isso devemos também saber que a exaltação exposta nas palavras de Cristo para aqueles que se humilham diante de Deus não está ligada às riquezas terrenas ou prosperidade material, como muitos pregam, mas sim com a graça de Deus, seu cuidado para os seus aqui na terra, suas bênçãos espirituais e no porvir, a vida eterna e tudo aquilo que foi preparado para aqueles que permanecerem até o fim fiéis. Na parábola contada pelo mestre, vemos dois personagens, como eu falei, o publicano e o fariseu apresentando suas orações a Deus. O publicano reconhecia que necessitava de perdão e misericórdia de Deus, declarando ser pecador, se humilhou diante de Deus, saiu justificado. Porém, o fariseu, que se exaltou por meio de suas palavras, não alcançou o favor divino. Paulo, assim como o publicano, reconhecia que era pecador e declarava ser o principal dos pecadores. Devemos, em toda a nossa vida aqui, reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, e que a Ele pertence todas as coisas. Nada temos, nada levaremos daqui. Somos estrangeiros em terra estranha. Não temos motivo algum para nos vangloriarmos dos nossos feitos, pois a inteligência, o conhecimento, a sabedoria é Deus quem dá. Se nós vemos Êxodo 31, 2-6. Não é mérito nosso. Somos dependentes da graça de Deus, sua misericórdia e amor. Assim como Paulo, devemos reconhecer que somos pecadores. Sendo assim, nada temos de nos gloriar, a não ser no Senhor. Tem uma parte na Bíblia que fala, se você tiver que se gloriar, glorie-se nisso, e ter seu nome escrito no livro da vida. Porque isso é maravilhoso, nós não somos dignos, mas o temos, se andarmos segundo a sua vontade. Que Deus te abençoe.